eu perguntava para você se você gosta do que faz. Perguntei isso para você, se você gosta do que faz. Não pergunto. Você gosta do que você faz? Amo o que eu faço. Mesmo? Com certeza. De verdade? De verdade. Por conta dos bichinhos ou por conta dos tutores? Totalmente pelos bichinhos. A gente vai começar o programa de hoje. Hoje é um programa que ele é parte 1 de 2. A gente conseguiu fazer um especial aqui para essa turma que curte os pequenos animais, os cães e gatos que compartilham muitas de nossas vidas. E nessa primeira parte a gente vai reaprender algumas coisas, desmistificar outras e entender uma coisa que é super importante, que é a medicina veterinária preventiva. O que é isso? Érica, doutora Érica. Érica. Alguns me chamam de doutora Érica, outros me chamam de Érica. Mas no trabalho, eles gostam mesmo de chamar de doutora, né? Que cuida, realmente é médica, cuida mesmo do bichinho deles, como médica. Você é médica veterinária há quanto tempo? Eu sou formada desde 2009, Então acho que tá dando aí uns 10, 11 anos, mais ou menos, de formada. E você resolveu ser veterinária ou foi o universo dos bichinhos que falou, venha cuidar de nós, venha, desde que você era criança? Normalmente é assim? Olha, eu já tentei resgatar na minha memória, né? Quando que eu resolvi ser veterinária. Inclusive, eu já tentei ter essa conversa com a minha mãe. Ela não lembra muito, mas eu não vejo na minha cabeça uma outra profissão que eu falei com ela. Eu falei, mãe, eu falava com você desde pequena que eu queria ser veterinária. E não era veterinária porque eu gostava de bichinhos, é porque eu queria cuidar dos bichinhos. É diferente. Não quer dizer que você gosta de bichinhos doentes. De forma alguma. É cuidar para que eles vivam bem, né? Viver bem com qualidade de vida, que é a minha atual aí, especialização. Eu sei que, de um modo geral, talvez o senso comum, ou o senso social, ou mesmo as faculdades, tem essa coisa de tratar doenças, né? Isso vale para as mais diversas áreas da saúde, né? Sim. Odontologia, própria medicina, fisioterapia, fonoaudiologia. Mas não é bem assim que precisa ser, né? Um olhar sobre a doença. Você pode ter um olhar sobre a saúde do animal. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre cães e gatos, especificamente animais domésticos, porque a veterinária ela tem uma abrangência muito grande, Sim. né? Você sempre se voltou para os animais domésticos. De pequeno porte, sim, De cães pequeno e gatos. porte. Isso. Cães e gatos, Cães né? E gatos. Daquilo que você aprendeu na faculdade para aquilo que você vive hoje, tem uma distância de informação? O aprendizado, a experiência foi te reensinar algumas coisas? A distância é gigantesca, né? Porque na faculdade a gente aprende realmente doenças e depois temos módulos de como tratar essas doenças. Então, nada como hoje, né? Como prevenir essas doenças. Realmente, na faculdade, a gente nunca ouve. Ouve mesmo. A gente nunca ouve, né, falar sobre prevenção. Somente mesmo de doença, como que ela age, como que pega ela, como que vamos tratar ela, né? Mas nada de preventivo mesmo. De modo geral, as pessoas têm a ideia de que você tratar bem de um bichinho, vamos falar de cães especificamente, né? É parecido com gatos, né? Mas Sim. vamos falar de cães. A gente tem aquela imagem do cachorrinho que ou está morando dentro de casa com a família ou no quintal de casa, né? Tem sua casinha, tem seu pote de ração, sua água à vontade, toma suas vacinas, recebe seu antipulga, passa pela castração e ponto. De modo geral, as pessoas talvez considerem tratar bem o bichinho isso. A maioria, na verdade. Mas isso é muito pouco, não é? Muito pouco. Qual que é o primeiro erro que as pessoas cometem com relação ao cuidado na qualidade de vida de um cachorrinho?
Realmente achar que precisa levar ao veterinário somente quando o animal está demonstrando alguma coisa, né? Se ele parou de comer, se ele está mais quieto, se ele não faz aquela felicidade mais quando o tutor chega em casa. Então, esse é o maior erro. Levar ao veterinário somente quando acha que ele não está bem, né? Porque muitas doenças, inclusive, o animal não demonstra. O que é o cachorro, né? Ele te vê. Você chega em casa, ele te vê, abana o rabo, fica feliz. E ele, às vezes, está doente. Só que não, ele é mais o dono do que ele mesmo. Então, muitas vezes, ele não vai apresentar isso para o tutor. Então, indo ao veterinário, a gente é capacitado mesmo para ver se tem alguma alteração física nele aí, que não está normal, que está diferente, né? E, inclusive, fazer exames também. Que mesmo no exame clínico, ali na mesa do veterinário, está tudo bem. Mas a gente faz um exame, manda para o laboratório e tem algumas alterações. Então, é preciso investigar, às vezes, essas alterações que estão iniciando e você pode salvar a vida do seu animal por causa disso. Porque é uma coisa inicial. Agora, se você leva ele lá já doente, não alimentando, né, com diarreia, pode já estar apresentando um quadro muito grave de uma doença e, às vezes, a gente já não consegue fazer muita coisa. Exame que se diz, exame de sangue mesmo. É parecido com o que é feito com o ser humano. O corpo do animal, os órgãos, a fisiologia, é tudo igual, né? Então, assim, todos os exames de sangue, exames de coração também, o eletro. Meus tutores acham muito engraçado quando eu vou colocar os pontinhos de eletro, né? Para ver como é que tá o coraçãozinho do pet. Pressão. Tudo isso, né? Mostra pra gente alguma alteração que pode estar vindo aí, alguma doença. Então, os exames são todos normais que a gente faz, de fezes, de urina, tudo. Todo o protocolo que tem que ser seguido. E as raças, elas pedem especificamente, às vezes, um tipo de atenção diferenciado do que outra raça? Tem isso também? A gente vê algumas predisposições de doenças, né, para algumas raças. Por exemplo, raças de grande porte, um pastor, por exemplo, displasia coxofemoral. Então, a gente tem, às vezes, um filhote que, se a gente, desde cedo, sabendo que essa raça pode ter essa displasia, a gente tomar alguns cuidados para que, quando ele tiver velhinho ou um adulto, às vezes, né, não comece a sofrer com essa doença. Então, a gente pode, sim, pegar predisposições de raça. Por exemplo, num caso de um cachorro desse, assim, evitar que no ambiente tenha um chão liso, por exemplo. Corte de unha, né? Se a unha está grande e não gasta, fica deslizando, dificulta ele fixar a patinha no chão, então ele vai deslizar. Um chão liso também vai dificultar. Pular demais, né, de cama, de sofá. A gente acha lindo, o cachorro pula de um lado, pula para o outro, mas imagina isso ao longo da vida dele, né? Pulando e forçando aquela articulação. Então, às vezes, ele está com problema articular quando ele está velhinho, mas não é porque ele está velhinho, é porque ele forçou aquilo a vida toda. Então, entre grande e pequeno porte, qual outra diferença que tem de cuidados, assim, com relação a comportamento mesmo? você fala pequeno, cachorro grande. Um cachorro de 3, 4 quilos ali, um pequeno mesmo adulto, Sim. né? E um cachorro de 30 quilos. Em cachorros grandes, a gente tem uma grande preocupação na hora da alimentação, né? Raças grandes. Por exemplo, a maioria dos tutores dá ração de manhã e o cachorro passa o dia todo em casa, sem comer, e quando chega de noite vai dar a ração novamente. O cachorro vai estar faminto, passou o dia todo sem alimentar. E come, né? Enche a vasilha do cachorro e ele vai comendo muito rápido. E acontece o que a gente chama de torção gástrica, porque ele começa a dar gás no estômago, né? E o estômago realmente torce. É uma coisa muito dolorosa para o animal e, a maioria das vezes, muito fatal. Porque até o tutor entender que aquilo está acontecendo, levar ele e ser diagnosticado isso, então ali já às vezes já não tem mais o que fazer. Então essa é uma das grandes problemas também, de raça de grande porte. Quer dizer, o bichinho não tem problema. Não é ele que gerou esse problema. É tudo manejo, né? É o manejo. Então a gente começa a falar do tutor. O tutor que é o dono do cachorro, o responsável, né? O ser humano, ele tem essa responsabilidade. Com certeza. Eu aprendi há pouco tempo a entender de que o ser humano, ele muitas vezes se acha dono das coisas. Eu sou dono desse carro, eu sou dono desse terreno, eu sou dono, né?
até nas relações, essa aqui é minha mulher, né? Sim. Esse aqui é o meu filho. Tem esse sentimento de propriedade, né? O meu cachorro, a minha casa, essa possessão. Quando, na verdade, o que eu tenho é uma responsabilidade sobre tudo isso. Então, o terreno que é de minha responsabilidade implica uma série de coisas. Desde pagar o imposto até a questão do verde, a questão da higiene, a questão da segurança. E além do que outra coisa, se você não pagar os seus impostos, a gente vai ver se você é dono dessas coisas ou não. Exatamente. No caso dos bichinhos, que dependem muito mais da gente, porque eles são domésticos, não são selvagens, né? Sim. O ser humano ele erra mais do que o próprio animal, né? O tutor. A maior parte, eu não sei, vou chutar aqui. Eu acho que muitos problemas que os pets têm quando eles chegam na clínica, muitos são decorrentes do manejo. Com a medicina preventiva, né, você seguindo aí todo, não é protocolo, porque existe uma consultoria, né, que a gente dá a respeito de toda a prevenção, de todo o manejo correto com esse animal, pode prevenir até 80%, né, das doenças desse pet. Óbvio que tem coisas que a gente... o animal tem aquela predisposição, vai ter mesmo, não tem como. Mas primeiro que a gente vai descobrir aquilo quanto antes. Então, a gente pode fazer uma manutenção, fazer com que o animal não sofra e prolongar a vida dele com qualidade de vida. Agora, né, a gente pode prevenir muitas coisas, como problemas articulares, também como problemas de pele, porque tudo que baixar a imunidade desse animal faz com que ele fique doente. Então, assim, é muita coisa. É muito lindo a prevenção. Essa matéria, ela existe no curso de medicina veterinária? A cadeira preventiva? Deveria, né? Não existe. Não existe. Mas isso existe no mundo, no mercado? Na medicina humana, já se fala um pouco mais. Agora, a medicina preventiva na veterinária é muito, muito recente. Então, a gente tem, recentemente, eu acredito que só com a Nora mesmo, é o primeiro curso aí de especialização mesmo em medicina preventiva. Que fora isso, não existem livros específicos para isso, não existem matérias específicas para isso, né? É tudo ela mesmo que, pegando tudo que conhecimento e toda terapêutica de livros e vendo o que pode ser feito como preventivo. Ela é pioneira. Pioneira. Para quem está ouvindo a gente aqui, ela está falando da doutora Nora Munhoz, que a gente já entrevistou aqui no Contato Imediato, onde ela foi falar de coisas que transcendem a própria medicina veterinária. Ela foi falar sobre gestão de pessoas, né, sobre a forma como... foi falar muito mais dos tutores que ela foi encontrar nas mais diversas profissões. E ela é um pouco pioneira, ou é pioneira, né? No sentido de existir essa medicina veterinária preventiva. Qual que é a diferença que tem da medicina veterinária tradicional pro veterinário? O que é diferente para ele? Ele tem um consultório dele, tem o pet shop dele, é tudo a mesma coisa? E muda a postura? O que é? Conhecimento. Né? É conhecimento mesmo e aquela vontade de realmente pensar naquele animal, viver mais e com mais qualidade de vida. Tá, mas assim, como é que um veterinário vai sobreviver disso? Porque uma coisa... a minha esposa, ela é dentista, por exemplo. Né? Então, de um modo geral, dentista... Quando que a pessoa vai no dentista? Quando tá com dor de dente. Ou dor de dente, fazer um tratamento de canal, uma extração, ou vai cuidar da parte estética, né? Fazer ali, né? Colocar uma prótese, fazer uma ortodontia, ou no máximo uma limpeza de pele. Uma limpeza de dentes, né? Que é feita ali uma vez por ano, que é uma forma de observar se tem cáries nascendo, quando a dor ainda não chegou, né? Então, o negócio, o ganha-pão dela, né, como a maior parte de quem trabalha na área de saúde, é lidar com problemas, né? Quando vocês vêm falar da medicina veterinária preventiva, significa que você está sobrevivendo, ganhando, fazendo o teu ganho com um animal potencialmente saudável. Como que é um negócio disso? Qual que é o teu ganha-pão nisso? Por que é que eu,
sendo tutor de um animalzinho, contrataria uma veterinária, um veterinário preventivo? Eu não sou só preventiva, também mexo com a parte clínica, mas isso eu explico realmente para o tutor, né? Ou às vezes em uma consulta, ou o animal veio para vacinar, ou o animal veio doente, a gente conversa e fala, você sabia que isso poderia ser prevenido? Né? Muitas vezes chega um animal com otite, que já está tendo otite recorrente. Eu tenho clientes que já trouxeram para mim, é a 4ª vez no ano um animal com otite. Né? Então, tem como ser prevenido. Uhum. Então, é dessa forma, a gente chega nesse cliente dessa forma, explicando que pode ser prevenido. Existe uma consultoria, né, explicando a diferença. Olha, seu animal está aqui para uma consulta clínica, porque ele está doente, né, a gente precisa tratar esse ouvido. Mas existe uma consultoria preventiva, onde além dessa otite, várias outras doenças podem ser prevenidas. Mas eu preciso de um outro tempo seu, um outro momento. Nessa consultoria preventiva, a gente pede, inclusive, que o animal não venha. Eu não preciso encostar no animal. Eu preciso ter uma conversa com o tutor, muito sincera. Ele me explica tudo, né? Como é o manejo desse animal em casa. Eu anoto tudo. No momento, eu não falo o que está errado, mas depois a gente vai, assim, vamos mudar isso, fazer aquilo. Então, assim, é uma conversa em torno de 2 horas. Ali, explicando cada ponto, cada pequeno detalhe que ele pode fazer diferença na vida do animal dele durante o dia. É como um curso para mães grávidas que ainda não têm seus filhos. Exatamente. E já prepara para aquilo que vai vir, né? Então, vocês ganham o dinheiro com essa consulta, com essa consultoria, né? Isso. E tem mais, assim, porque no modo geral, as pessoas, e eu falo isso tentando não dar nomes de parentes, de amigos, de conhecidos, e acho que isso vale geral também. Fala assim, cara, quando o animal começa a pesar no bolso, é melhor, não vale a pena. Nunca vale a pena. Ah, o cãozinho tá com doença tal, tem que fazer cirurgia, Ih, não vale a pena, vai morrer, vai para quanto tempo, já sacrifica. Porque não compensa financeiramente. Uhum. Mas eu sei que não é verdade isso. Porque numa emergência, num processo que poderia ter sido evitado, eu acredito que os custos de uma internação, né, dos exames, eles, comparado a uma consultoria, eles são maiores. Você consegue provar isso para um tutor? Olha, o quanto você está gastando recorrentemente com esses problemas e o quanto você vai gastar se você tiver como é que se chama isso? Um clube, né? Porque assim, na consultoria, inclusive, a gente fala sobre isso, né? A gente fala que é muito mais barato você prevenir do que você realmente tratar um animal doente. Então, a gente mostra isso. É provado com números isso. Com números, tá? Tem como. Você soma tudo, né? Todo o preventivo anual desse animal, sendo que ele não vai ficar doente nesse ano. Você consegue dar um exemplo disso, assim, de uma coisa que poderia ter sido evitada e vira um problema? Eu vou, assim, sugerir. A pessoa tem um chão liso. Uhum. E o cachorro, por conta daquilo, vai desenvolver um problema, e pode ter um problema agudo ali. Sim. Isso depende muito, Glauber, porque tem aquele animal que tem predisposição e tem aquele que não tem, mas foi exposto isso a vida inteira. Então, eu vejo muitos jovens mesmo, cãezinhos de 1 ano, 1 ano e meio, já com problemas, né, de luxação patelar, com problemas de articulação. E, então, isso a gente vê que é genético, veio de uma predisposição, mas podia ter sido evitado também. Né? Mas tem aquele velhinho também que passou ali a vida inteira sendo forçado a isso, sem cortar a unha, com piso liso, escorregando. Então, depende muito. É o que a gente brinca também da consultoria, que a consultoria nunca é a mesma, porque ela é específica para aquele animal. Por quê? Porque depende da raça dele, depende da idade dele. Não quer dizer que um velhinho não possa ir para uma consultoria preventiva, porque a gente pode prolongar a qualidade de vida desse velhinho também, mesmo que ele já tenha alguns problemas. Então, também tem medidas preventivas para esse velhinho. Então, assim, cada animal é realmente bem específico, a consultoria dele. Eu lembrei agora de uma vizinha falecida já, a dona Tânia, e ela tinha não sei se não era um Schnauzer, mas era um cão pequenininho, desses peludinhos.
E brabo, latia pra tudo. E eu não sabia na época o que aconteceu e hoje eu entenderia como ela poderia ter evitado. A cachorrinha dormia em cima da cama e pulava no chão. Fez isso a vida inteira, até ficar idosa. E depois de idosa, um belo dia pulou da cama. O que aconteceu? Deu Provavelmente a patela saiu do lugar. Ela teve problema de quadril. Aí. Teve que ir para uma cirurgia, né? Nunca mais ficou boa. Ficou claudicante, né? Ficou com problemas. E simplesmente por aquela pessoa não saber, digamos, na ignorância dela, de que bastava ter uma rampa de acesso Exatamente. da cama ao chão, teria prolongado a qualidade de vida daquele animal, evitado um custo de cirurgia e internação. Quanto custa hoje uma cirurgia dessa de quadril e ficar alguns dias na UTI? Cirurgias ortopédicas são bem caras, são uma das mais caras junto com as oftálmicas, dependendo do caso, né? Uns 3 mil a 4 mil reais. E dá para subir esse valor também. Dependendo do profissional, do material que tiver que ser usado, da técnica, sim, com certeza. 3 mil a 4 mil reais para cima, simplesmente porque a pessoa não sabia, né, de que poderia ter gastado muito menos do que isso para ter rampinhas de acesso para cama, para sofá, né, para lugares. Porque o que o animalzinho consegue fazer hoje, ele não vai conseguir fazer para sempre, né? E o momento que ele não for fazer para sempre, não quer dizer que ele não vai tentar fazer. E não vai ter algum prejuízo com isso, né? Então, a proprietária, ela era apaixonada, tão apaixonada pela cachorrinha, que quando a cachorrinha não ficou boa, ela conversava comigo se culpando. Ah, Glauber, porque me dói, porque eu poderia ter evitado, porque eu poderia ter evitado. Além de tudo, tem essa dor, né, do amor que a gente tem pelos bichinhos, né? Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, quem está acompanhando a gente, são pessoas que naturalmente têm essa preocupação. Sim. Não tem ninguém, absolutamente ninguém, que escute esse programa aqui, pelo menos esse especial, que não goste de animaizinhos. Que quem não gosta de animal já pulou esse capítulo aqui. Não quero nem saber, porque eu não gosto. Não né? importa. Mas aquele que gosta, ele precisa saber. E depois que você sabe, não tem como mais... Não tem. De não ter essa responsabilidade. Como diz a Nora, não tem como desver, né? Não Depois tem que como vê, desver. não tem como desver. Não tem como desver. Teria algumas dicas já, assim, daquilo que as pessoas já não deveriam mais desver com relação aos cuidados? Pensando aqui também, né, na articulação, que é uma coisa bem interessante, que é um manejo bem simples também de ser feito, é elevar os potes. Comece a observar, né, quem tem em casa aí um cãozinho ou um gatinho, no momento que ele chega ali até sua vasilha de água, a sua vasilha de comida, como fica a coluna, né? Como que é a disposição desse animal. Com relação àquela, não sei se é cervical que fala, né? Também. Ele força para começar, ele abaixa a cabecinha, né? Então ele vai todo o peso para onde? Para as patinhas da frente. Então ele já força essas patinhas da frente para poder chegar ao pote. E, além disso, a coluna, né, a cervical ali, a coluna dele fica toda realmente arqueada. E isso ele faz quantas vezes ao dia? 3, 4, 5 vezes, quantos dias ao ano e quantos anos numa vida? Ao longo da vida. Então, outro dia eu tive uma reclamação de uma amiga, inclusive, que a cachorrinha dela, velhinha, não estava comendo. E eu observei que o pote dela não era levado. E se põe lá na minha mão, ela come. Eu falei, você já pensou em levar esse pote? Ela levou, a cachorrinha come. Por quê? Hoje ela já tem um problema instalado ali, né, na cervical, foi descoberto. E ao abaixar para comer, ela sentia dor. Então, o que ela prefere? Ficar quietinha. Se eu vou lá comer e sinto dor, sim, o animal tem passar fome do que ter dor. Até porque ele associa uma coisa a outra, que comer dá dor, né? Isso os animais fazem muito melhor do que a gente, essas associações, né? Então, nesse caso aqui, a coluna do bichinho vem reta, e aí quando chega na cabeça, ela tem que continuar reta, a cabeça na mesma altura ou mais alta? Existe uma medida, a gente pega uma medida mais ou menos do tronco, né, do animal até o chão. Por exemplo, se no tronco do animal até o chão dá uns 20 centímetros, é a altura do pote. A altura da base do pote. Exatamente. Tem que estar aquela altura porque ali. A cabeça chega direitinho ao pote, super tranquilo, não força. Né? É bem interessante essa dica. Simples, né, de ser feita.
E quer dizer, animais maiores tem que ser mais alto ainda. De acordo com o tamanho de cada um. E todo mundo tem pote da mesma altura. Você vai numa loja, num aviário, né, num pet shop, ninguém te fala isso. Você escolhe o pote. Esse aqui quer mais alguma coisa, senhor? Mais alguma coisa, senhor? Ninguém... As pessoas falta não de informação, estão... realmente, eu acredito. Como é que a gente faz para informar mais as pessoas disso? Porque, assim, tem uma cartilha para isso, porque quando a gente fala de medicina veterinária preventiva, quando a gente fala de medicina veterinária, a gente fala daquele especialista com os bichinhos. Uhum. Mas a preventiva, ela tá falando com os tutores sobre os bichinhos, né? Exatamente. Não é sobre o animal. Realmente é sobre o tutor. O que o tutor vai fazer para que esse animal fique bem, né? Para que ele cuide ainda melhor desse bichinho dele. Eu vou antecipar aqui uma pergunta que eu ia fazer no final. Para quem quiser saber mais sobre isso, você tem algum site, tem algum lugar para buscar essas informações? O meu é o Instagram, né? A gente sempre tá dando dicas de algumas medidas preventivas que aos pouquinhos, assim. Mas existem as consultorias online também, né? É bem interessante por isso. Como a consultoria a gente não precisa tá direto com o animal, eu não preciso avaliar o animal, e sim uma conversa com o tutor, isso também pode ser online. Então, é muito interessante. Tem alguns colegas também já fazendo e-books, né? Para poder fazer aí... disponibilizar essa informação. Mas o interessante é que seja específica para o animalzinho dele. Porque vai pegar, é igual eu disse, né? Questão da idade, da raça, tudo específico realmente para aquele animal que o tutor tem. Uma frase que diz assim, quem ama, cuida. Né? Então, se você realmente ama o seu bichinho, né? Não tenho dúvidas disso, você precisa cuidar. Mas cuidar significa saber cuidar. Recomendo fortemente, né, que busque mais informações, seja com a doutora Érica, seja com quem você encontrar na sua cidade, na internet mesmo, né? Porque hoje rompe-se fronteiras, né, geográficas. Eu acho que existe uma dificuldade grande de você encontrar localmente, né, esses médicos veterinários preventivos. Já né? tem aumentado muito, Glauber. Já tem bastante veterinário já entendendo que né, a gente não precisa só tratar doentes, que a gente pode realmente prevenir e ajudar esses animais. Você deu um exemplo de manejo. Né? Um outro tipo de erro comum que o pessoal tem com relação à alimentação. O que se pode dar uma recomendação? Até em relação ao material do pote é bem interessante. Armazenamento da ração. Né? Tipo de ração? O tipo de ração. A gente tem várias hoje no mercado. Cada dia está surgindo uma nova. Resto de comida? Nossa, aí... Não, né? Complicado, de forma alguma. Comida é pra gente, né? A gente faz com sal pra gente. A gente faz com todos os temperos pra gente. Tem alimentos que são tóxicos para os animais. E então, assim... uma ração de boa qualidade é a melhor forma com que você vai dar qualidade de vida para o seu animal. Como é que eu sei que a ração é de boa qualidade? Porque eu entro no supermercado, no pet shop, rações, eu vou ver o preço. E daí tem lá indicações para raça tal, sênior, castrados, indoor. Nesse universo, que filtros você sugere que a pessoa procure? Primeiro, ela tem que ter um nome escrito ali, ração super premium, né? Super premium. Super premium. Todas as marcas têm um tipo de ração super premium ou não? Não, nem todas. Nem todas as marcas. Não vai citar marcas aqui, Sim. Mas essa chancela existe na embalagem. Tem que estar escrito na embalagem, né? Ração super premium. E é bem importante também a gente ver a digestibilidade dessa ração. Normalmente vem escrito. As rações boas mesmo... elas estão ali no rótulo escrito a digestibilidade desse alimento. O que é a digestibilidade? Nada mais é da porcentagem, né? Por exemplo, se você vai dar 100 gramas para o seu animal de ração. Tem rações aí com 90% de digestibilidade. Quer dizer que 90% desses 100 gramas o animal vai ingerir, vai absorver e de nutrientes vai para ele. Os 10% é cocôzinho que vai embora, que não precisa. Essa é uma boa ração. Essa é uma boa ração. Uma ração que não é boa, qual que é essa proporção? Os patamares têm a super prêmio e a standard, né? Que é aquela realmente a standard bem é o quê? ruinzinha. 50-50? Às vezes até menos. Sério? Às vezes até menos.
Quer dizer, é uma ração que muitas vezes ela parece barata, mas, né, custo mais baixo, só que, na verdade, o animal come mais para poder se suprir de nutrientes. Exatamente. Né? E come errado, né, também, né? Ou seja, faz mais sujeira, né? E, ao mesmo tempo, talvez não esteja balanceado, não nutre. E a gente vê aí a questão, né? Quando a gente fala que o preventivo é mais barato. Imagina a quantidade de ração que esse animal vai comer. Calcula a quantidade de ração que ele vai comer de uma super premium. No final, quanto tempo que vai durar cada uma. Então, quantos pacotes de ração standard que você vai comprar e quantos de super premium, né? Então, às vezes, você gasta a mesma quantidade, o mesmo valor, mas você está dando uma ração de má qualidade. E é verdadeiro aquelas informações que tem nas embalagens, né? Ah, isso aqui é para York, esse aqui é para felinos do grupo tal, isso aqui é para... Aquilo tudo é confiável. Tem que ser. Tem uma auditoria sobre isso acontecendo. O que acontece? Quando falo assim, é porque tem algo que foi acrescentado ali para alguma predisposição que o animal tem. Né? Por exemplo, felinos. Existe ração de felinos para bolas de pelo, que previne bolas de pelo. Felino é muito comum, principalmente os peludos, né? Que se lambem e formam bolas de pelo. Então, existe a própria. Para animais castrados, por exemplo, então, é uma ração menos calórica, é uma ração que vai prevenir alguns problemas de saúde depois de castrado. Então, elas são para isso. No final, elas são a mesma coisa, que acrescentaram uma coisa ou outra para poder facilitar aí o desenvolvimento desse animal e algumas predisposições de doença. É importantíssimo, né? Água. Nossa. Água para os animais. Tem que estar à vontade. A água tem que ser o quê? Filtrada, mineral? O que é uma água boa para um cachorro ou para um gato? A água é sempre importante ser filtrada. Se não tem água filtrada, ferver essa água, né? Então, se da mesma forma que uma água para a gente também traz alguns problemas para os animais também. Então, ferver a água. Uma água fresquinha, sempre trocar água. Uma coisa que os tutores não fazem, né? Chega em casa, o pote está vazio, só joga a água por cima. Não, lava esse pote. Ficou ali o dia inteiro, né? Com bactérias crescendo. Então, tem que ter uma higienização desses potes também. O animal também precisa ingerir a quantidade de água necessária por dia. Então, é interessante a gente sempre estar medindo a quantidade que põe para ver a quantidade que sobra. Porque se esse animal não está ingerindo a quantidade certa, vão ter problemas também, problemas urinários, problemas gerais de saúde. Porque nosso corpo é água, né? Tudo aqui precisa de água. Então, sim, uma água de boa qualidade e não é interessante dar água mineral. Água mineral, não? Não, muitos minerais ali, né? Então, acaba que uma vez ou outra, se você foi passear no parque, seu animal, né, tá precisando de água, tá com sede, não tem um problema. Mas isso não é interessante ser dado todos os dias. Dê água realmente filtrada ou fervida. Mas pode dar problemas renais ou... Também. Problemas, né, cálculos renais, cálculos urinários. São muitos minerais ali. Tudo em excesso no corpo, né, vai gerar problema. Vacinas e outros cuidados com relação a... Falamos de manejo, falamos um pouquinho de alimentação e essa parte de cuidados de doenças mesmo. As vacinas. Tem que estar sempre em dia. As vacinas são oferecidas, assim, varia de acordo com raça... Ou é uma coisa assim, vou na fé do meu veterinário, o que ele recomendar, eu faço? O protocolo vacinal, existem várias vacinas, né? Mas o protocolo vacinal seria normal, não é normal, é o mesmo para qualquer raça, para qualquer animal. É padrão. Tá? Existem cidades, por exemplo, aqui em Curitiba, nós estamos perto do litoral, existe uma grande preocupação com a dirofilariose. Diloflariose? É o verminho do coração. Ah! Né? Que é um mosquitinho. E se ele está contaminado com o verme do coração, com a dirofilária, ele pica seu cachorrinho e a microfilária vai e chega até o coração. E lá fica aqueles vermes grandes. Então, às vezes, muitos animais morrem, né? Morte súbita, não sabe o que aconteceu. É o coraçãozinho que está lá cheio de verme. Então, só descobre se fizer uma autópsia. E normalmente não fazem, né? Então, acaba que fica subdiagnosticado. Na minha terra, por exemplo, tem um grande problema com a leishmaniose, lá em Minas, né? Então, já
também. Então, cada cidade ali, o veterinário tem que ter a consciência de qual doença que é mais predisposta e tudo para focar aí em questão de prevenção. Zoonose, né? O nome disso, né? A leishmaniose e a zoonose, o verme do coração também. Caramba. É muita responsabilidade. Não é brincadeira, né? Inclusive com a nossa saúde, não é só deles, né? Quando a gente pensa em zoonoses. Porque eles são transmissores, eles zoonose são veículos. Isso. Zoonose, por exemplo, né? A gente tem a giardia, que é um parasita que a gente, normalmente água, né? A gente estava falando de água. Se não é uma água filtrada, se não é uma água fervida, existe aí a giardia, que ela é uma zoonose que a gente também pode ingerir. Se esse animal está contaminado, fez um cocô ali na sua casa, né? Se não é limpo de forma correta, seu filho põe a mãozinha no chão, põe a mãozinha na boca. Sim, tem um cisto, ele ingere esse cisto e também pode pegar a giardia. Então, zoonose é isso. São doenças que o animal pega, que também pode passar para a gente. Bom, como aquelas pessoas que não gostam de bichinhos não estão nos ouvindo, eles tivessem ouvido e falar assim nessa hora, tá vendo? Por isso que dá muito trabalho, não vale a pena, né? Mas quem está nos ouvindo realmente quer cuidar melhor dos seus bichinhos, tem que realmente ter essa noção de responsabilidade. Por isso que não é proprietário, é tutor, né? Tutor. É o tutor Exatamente. do bichinho. Não é brinquedo, bichinho. Não. Não é objeto, não é brinquedo. É presente ou é presente de grego? Você dá um bichinho para alguém? Porque assim, ó, nós estamos gravando agora aqui, e eu acho que isso é uma coisa importante a ser ressaltada. A gente está gravando esse programa em final de novembro de 2023. E logo tem Natal. Então, provavelmente, esse programa vai ao ar ali por começo, metade de dezembro. Mas isso vale para o ano todo porque existem aniversários, existem eventos, existem motivos para a pessoa ganhar um bichinho. Das crianças. Ou morreu algum parente e quer compensar aquilo ali. Ou mesmo morreu um outro bichinho e quer compensar com outro. E acontece muitas vezes de se ganhar um bichinho agora achando que é lindo e fofo, como todo cãozinho é lindo e fofo. E esse bichinho cresce e vem responsabilidade sobre isso. Exatamente. E tempos depois acontece, inclusive, de se abrir portões e o convite de que você vá para a rua. Isso é sério, né? Muito sério. Como é que a gente pode falar para as pessoas que não deem bichinhos de presente? Ou, se for para dar o bichinho de presente, já dê de presente junto uma consultoria preventiva. É isso que eu ia falar. Eu acho assim, interessante, antes de decidir, né? Ao invés de dar o presente, o bichinho, dê a consultoria ou dê uma consulta veterinária para saber exatamente qual todo o trabalho que você vai ter que ter com esse bichinho, todo o gasto que você vai ter com esse bichinho. Porque, como a gente falou, que ele não é brinquedo, não é objeto, ele sente dor, né? Ele sente ansiedade, ele sente depressão, ele sente tudo isso que a gente sente. E é um animal que puxa muita energia, né? Então, sim, e cada raça tem sua energia. Exatamente. Então, até o tipo de lugar onde a pessoa mora também tem um convite para um certo tipo de bichinho ou outro, né? Exatamente. Tem animais com aquela energia mais brincalhona, mais elétrica. Então, ele precisa de espaço, ele precisa gastar energia. Imagina você com um animal desse dentro de um apartamento, trancado o dia todo, né? Então, aí vai começar a aparecer doença, que todo animal que está em estresse, que isso é um estresse, né? Você ficar preso dentro do apartamento o dia todo, cheio de energia para gastar, deu estresse, começa a aparecer as doenças, né? Normalmente, doenças de pele, doenças de ouvido, o animal para de comer, começa a ter vômito, diarreia. Então, às vezes não é nada que ele comeu, ele está estressado, ele tá com ansiedade, assim, altíssima, e começa a aparecer as doenças, é onde que ele vê, tá vendo? Tá dando trabalho, tá dando gasto, eu só queria ter um bichinho para ter dentro de casa. Então, compra um bicho de pelúcia. Compra um bichinho de pelúcia, né? Até fica cheiroso o tempo todo. Exatamente. Se começar a feder, põe na máquina de lavar ali, já resolve. Tá novo, lavou, tá novo. É lógico que, assim como quem está nos ouvindo, eu fico indignado, né? A gente que gosta de animaizinhos, de pessoas que destratam, né? Não tem responsabilidade, não tem respeito, não tem amor. Nós que cuidamos, ainda assim,
temos circunstâncias que podem ser prejudiciais aos nossos amados pets, né? E que eu queria saber algumas dicas suas, para a gente já caminhar para a parte final, valorizar um pouco essas dicas que são com relação às festas de final de ano. Com relação a viagens ou a barulhos, recebe visita. O que você tem a falar sobre isso? Tem alguma recomendação básica ou específica sobre isso? Olha, é bem complicado realmente. Primeiramente, todos esses animais, tanto os que os tutores vão viajar e vão ficar em casa, tanto aqueles que vão para hotelzinhos ou que vão viajar junto com seus tutores, primeiramente é check-up, ver se está tudo bem com esse animal, né? Leva no veterinário, ele vai fazer o exame clínico, vai fazer o exame laboratorial, ver que está tudo ok, colocar a vacina em dia, remédio de pulga, vermífugo. Isso é importante porque, como eu falei agora, qualquer estresse desse animal leva ele, né, a ficar doente. Então, a gente tem que reduzir esse estresse. E, às vezes, ele não fica doente somente por isso. Às vezes, ele já tinha alguma coisa. Né? Ele já estava com alguma doença começando e ele entra em estresse e pode, né, voltar das festas de final de ano, às vezes, sem esse animal. Justamente porque ele não teve o check-up dele. É o que a gente fala aqui do preventivo. Uhum. Não leve seu animal só quando ele estiver doente. Uhum. Leve para ver se está tudo ok. Para você viajar tranquilo. Para você ter certeza que quando ele escutar os fogos, vai ter o estresse dos fogos, da ansiedade. Ele não vai ter, né, uma parada cardíaca, que ele não vai né, descompensar. É bem complicado. Primeiramente é isso. Faça um check-up. Veja que está tudo ok, fica tranquilo, com a sua consciência tranquila, né? Que seu animal realmente está bom, realmente está bem. Os fogos diminuíram bastante, né? Tem muitas prefeituras que proibiram fogos barulhentos, só de luz, né? Uhum. Eu acho já agradabilíssimo isso, para minha pessoa. Ainda tem um barulhinho mesmo. Ainda assim, tem, né? Eu já não sou muito favorável a esse tipo de coisa. Para mim, eu fico vendo dinheiro sendo queimado o tempo todo ali. Mas, de qualquer forma, assim, é um espetáculo luminoso, tem seu valor, mas os bichinhos não têm essa apreciação, né? Como é que você tem que cuidar de um cachorrinho? O gato, eu acho que ele vai e se esconde no primeiro instante e você nunca mais acha ele. A audição deles é muito mais aguçada, né? Então, um barulho que pra gente pra eles é 3, 4 vezes maior. Então, imagina o desconforto desse animal. Como é que a gente pode melhorar um pouquinho isso para ele, diminuir um pouco esse sofrimento? Primeiro, a gente tem que pensar, né, fuga. Imagina esse animal, a partir do momento que ele escuta os fogos, ele vai querer correr, porque ele não sabe de onde vem, o que está acontecendo, ele vai querer correr. Então, sempre deixar ele em um local fechado para evitar essa fuga. Sempre com coleirinha de identificação, para se caso ele vá ter essa fuga e alguém achar, ele vai conseguir, né, entrar em contato contigo para poder te devolver o animal. Um lugar bem fechado, certificar que porta bem fechadinha, janela fechada. Caso seja, por exemplo, gatinho, né? Que tela em apartamentos precisam ter manutenção, porque às vezes está anos ali, você acha que a tela está ok, mas na hora que o gato pula, essa tela rompe. Então, manutenção pelo menos uma vez por ano dessas telas. E é possível também a gente ter... né, se você já sabe que seu animal sofre com fogos, terapias mesmo, naturais muitas vezes, que a gente vai alguns dias antes tratando esse animal. Funciona? A terapia natural, homeopatia, floral, funciona? Da mesma forma que o ser humano, não é com todos e também a intensidade de cada um, né, de cada um é com uma forma. Por isso que é interessante começar isso antes. Da mesma forma que você planeja uma viagem, planeje nessa viagem junto como fazer com seu pet, se ele vai com você ou se fica. Também já é necessário alguns meses antes fazer esse planejamento. Para fazer. Às vezes achar um quarto com menos ruído, né, da casa, fechar tudo, pôr uma musiquinha, uma música... Existem já aí no YouTube algumas músicas para acalmar pets que eles gostam. Então, ter outros ruídos, outras coisas para chamar a atenção, para fugir a atenção dos fogos. Eu sou um admirador do trabalho do César Millan.
o encantador de cães, né, o mexicano, radicado nos Estados Unidos já há algum tempo. E eu vi uma vez um vídeo dele mostrando exatamente sobre fogos de artifício para que o animal não tenha medo, não sofra, né? Então ele levava caixas de som que simulavam e mostrava a reação dos animais, né? E os nervoso. Por quê? Ele falou, o animal não sabe de onde vem, então ele não sabe para onde fugir. E um cachorro dele estava calmo, não fazia nada. Ele falou, por quê? Porque esse cachorro já foi preparado. Preparado como? Aí ele vai mostrar como é que ele faz. Ele vai aos pouquinhos, durante dias, aumentando o som, colocando sons de trovão, de pipocos, né, de estoque, mas muito baixinho, e vai promovendo atividades com eles, né? E quando começa a aumentar o volume, um outro cachorro que levanta, ele já vai lá e corrige, né? Tira a atenção, né? Desvia a mente daquilo. Sim. E foi. E no final, assim, ele toca todo o volume aquilo, e os cachorros estão lá brincando, dão bola. Ele falou, por quê? Porque eles perceberam que aquele som não significa absolutamente nada. Então... É justamente por não saber de onde vem, o que está acontecendo. Eu imagino que seja como você viver numa cidade que está sendo bombardeada. Se você vê de onde o avião está indo e para onde ele está, de onde ele vem para onde ele vai, você, tô fora da zona de perigo, tem barulho, mas não é comigo. Agora, quando começa a escutar e não vê avião nenhum... Exatamente. Inclusive, é essa comparação que ele dá, né? Que loucura, doutora, que loucura tudo isso. É um universo muito grande. Sim. E seria muita pretensão nossa aqui em 1 hora, o tempo que fosse aqui, varrer, nem que fosse uma pequena parte de tanta informação que tem a ser entregue. Com certeza. É muita especificidade, né? É muito tipo de raça, muito tipo de casa, muito tipo de pessoa. A energia das pessoas também modifica. Mas você tem tido sucesso com os tutores? Eles, ou no primeiro momento, não foi assim que eu aprendi, acho que isso é bobagem. Como é que está esse processo? Porque é uma educação que você está trazendo. Como é que está sendo isso para você? Olha, eu quando estou na medicina, ali na consultoria, eu vejo olhos arregalados olhando para mim, né? Muito assustados, eu não sabia que era tudo isso, eu não sabia que tinha isso tudo. Eu acho que tem muita gente ouvindo a gente agora que está... Inclusive, alguns devem ter dado pausa e falado, vem aqui ouvir, né? Porque tem cara de informação nova. Sim, com certeza. E tem muito mais, né? Isso, a gente deu algumas dicas aqui. Primeiro, eles olham com esses olhos arregalados e tudo, mas é interessante porque a gente acha que eles não vão fazer e aos pouquinhos eles vêm contando pra gente que fizeram, e é bem interessante quando eles vêm, inclusive, mostrar pra gente o efeito benéfico, o resultado que eles já estão vendo com pequenas atitudes. É o que eu falo, gente, calma, não precisa assustar, porque é lógico que eu entrego depois, né, um livrinho com tudo que eu falei para a pessoa ir revendo, porque realmente é muita coisa. Mas eu falei, não precisa de assustar. Vai, coloca uma meta, vai fazendo. E quando a gente vê, são pequenas coisinhas que a gente faz no dia a dia, que com 5, 10 minutinhos, você faz toda a prevenção do seu animal por dia. Não é difícil, não toma seu tempo, não é chato. É só uma interação entre você e seu animal. E com isso, consequentemente, você está fazendo com que ele viva mais ao seu lado e muito feliz. Que é a principal função, né? Exatamente. Assim como a gente tem um objetivo aqui com esse podcast, é fazer com que a pessoa, ao final do programa, saia um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais educada, um pouquinho mais instruída, porque isso é pretensão nossa, né? Faz parte das nossas responsabilidades. Exatamente. Então, eu já vou convidar para quem, antes de ir para a pergunta final, eu convido a quem está acompanhando a gente que comente, né? Escreva para a gente, faça comentários, curta esse material, compartilhe com quem você acha que precisa saber mais sobre isso. E mais do que isso, né? Que se perceba enquanto tutor de um bichinho, ou tem vontade de ter um bichinho, ou como eu, né, que já tive, depois eu falei nunca mais, porque a dor de perder um animalzinho é muito grande, mas chega uma hora que, de novo, eu tenho um animalzinho lá em casa, que tá um filhotinho, um gato agora, eram cães, agora temos um gato, e aí você vem com toda essa responsabilidade.
com muito prazer nessa responsabilidade, porque a gente tem muito amor pelo bichinho. Então, a nossa pretensão aqui é trazer também, de uma forma muito amorosa, para quem está nos ouvindo, essas informações, para que você tenha, junto com o seu bichinho em casa, mais tempo de vida, né? E assim como a gente tem que se cuidar preventivamente, a gente pode oferecer isso para os animais. Aumenta muito o tempo de vida deles, né? Principalmente qualidade. E a qualidade, né? Exatamente. Cães aumenta um tanto, gatos aumenta muito mais. Muito. Eu fiquei surpreso, inclusive com a Nora aqui, quando eu conversei com ela. Ela falou, estatisticamente, gatos que vivem soltos, né, que têm livre acesso à casa, eles têm, estatisticamente, o tempo de vida de 3 anos. Exato. E gatos que vivem sob o cuidado preventivo, que implica, inclusive, a ser castrado e estar numa casa com tela, né, telado, passa dos 20 anos. É muita diferença. Né? É muita e com qualidade de vida, felizes. Esse que é o mais importante. Que maravilha. Eu quero, já agradecendo, a gente já falou, mas reforce como que faz para entrar em contato com você. Meu Instagram, né, é @vetericagans. A gente não tinha falado disso, então. Eu acho que não. Não. Pelo Instagram é o principal contato com você. Isso, porque lá já tem também o WhatsApp, tudo direitinho, por ali é bem tranquilo. Tá. E eu gostaria que você recomendasse para quem está nos assistindo, eu sempre peço isso para todos, é uma coisa nossa aqui, dos nossos objetivos, que você recomendasse um livro ou um filme, ou um livro e um filme que sejam inspiradores, que foram inspiradores para você na tua vida. Não precisa ser necessariamente na área da veterinária, né? Mas uma recomendação que faz com que a pessoa possa ter a experiência de ler aquele livro ou ver aquele filme e sair um pouco modificado. Eu vou para a parte aí, a questão de realmente de quem ama animais, que eu acho que todas as pessoas que veem esse filme identificam um pouco, sabe? Que é 4 Vidas de um Cachorro. Onde mostra realmente o amor que esses animais têm por a gente. Então, que eu acho muito interessante para a gente pensar realmente em como tratá-los. E um livro? Tem algum livro para indicar? Um livro que te inspirou? Um livro que te fez sorrir, chorar? Nossa. É muito desafiador isso. Agora é. Neste momento. Peguei ela não foi preventiva nesse ponto, porque eu não a preveni desse momento. Exatamente. Mas a tua colega que está aqui nos bastidores acompanhando, ela já deve estar no Google agora procurando como que é mesmo o nome do livro. Ela me preveniu, mas eu não fui preventiva. Ela está prevenida. 4 Vidas de um Cachorro é um filme. Né? Nossa, eu lindo, não vi. lindo, Mas lindo. eu acho que é um livro também, não é? Eu acho que é baseado em um livro. Baseado no livro. Pronto, temos um livro aqui Pronto. para indicar. Eu vou deixar no descritivo desse vídeo todas essas informações e quero agradecer muito a sua presença, sua colaboração. Desejo muito sucesso para a tua carreira, para o teu trabalho. Espero que os nossos tutores vão aprendendo, vão deixando de ser cabeça dura, que é o que eu mais encontro. A gente tem na família da gente pessoas que são teimosas, são... Não, mas eu dei resto de comida minha vida inteira, não vou gastar dinheiro com ração até agora. É o que nós falamos, agora que foi visto, não tem como desver. Não tem como desver. Pelo menos as dicas de hoje. Sempre há a oportunidade da gente aprender e começar de novo. Exatamente. E fazer melhor a cada dia. Isso. Mais alguma colocação? Mais alguma pergunta que eu gostaria que eu tivesse feito e não fiz? Não, acho que falamos bastante coisa. Para abertura tá bom. Eu quero fazer um brinde. A água é filtrada aqui, tá? Filtrada. Pode ficar tranquila, porque isso é função primordial, manter a nossa saúde também. Com certeza. Muito obrigado. O episódio de hoje contou com a direção e edição de Sérgio Hortêncio. Roteiro, pesquisa e apresentação de Glauber Gorski. O Contato Imediato é uma idealização de Glauber Gorski e Sérgio Hortêncio. Este episódio foi gravado no estúdio da Take Biz. Os contatos e obras citadas estão na descrição do episódio. Se gostou, curta, compartilhe, comente. Nós, além de gostarmos muito de falar, também adoramos ler e ouvir. E se você ou sua empresa quiser apoiar e patrocinar o Contato Imediato, entre em contato com a gente. Fique bem e até a próxima!